Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu estou com esse texto na minha mente há algum tempo e eu queria, nesse começo de ano, interromper ainda, nem que for uma vez, os estudos que nós estamos fazendo na carta de Efésios, para meditarmos no Salmo 103. Vamos ler todos os salmos, irmãos, acompanhem. O título que deram para nos ajudar a resumir a ideia principal é A Misericórdia de Deus, Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar. Senhor, que texto maravilhoso, que texto que exorta, que nos estimula, que nos adverte, Senhor, a bendizermos ao Senhor pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor fez por nós. Coloque em nossos corações esse mesmo desejo que tem colocado no coração de Davi, para louvarmos o Senhor, para relembrarmos tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor é por nós. Nos dê graça agora para compreendermos a Tua palavra, para explicarmos a Tua palavra com fidelidade e simplicidade, mas também com profundidade. Que o Teu Espírito Santo nos ajude e faça germinar essa semente do Evangelho cada dia mais no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já pregou o Evangelho para alguma pessoa? Algum amigo seu? Algum parente, colega de trabalho, vizinho? Provavelmente sim. Provavelmente, eu digo pregar o Evangelho não é fazer um sermão para alguém, necessariamente, mas é você falar das boas novas para alguém. Você já falou de Cristo, você já falou sobre a razão da sua fé, você já falou do que te move, do que você foi liberto, do poder do pecado, do inferno, do que Cristo fez. Você já falou de alguma forma assim para alguém? Provavelmente sim. Todos nós tivemos oportunidades. Infelizmente, muitas vezes nós nos acanhamos, às vezes até nos acovardamos. Mas que Deus coloque em nós esse desejo de falar do Evangelho para as pessoas. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Você já falou do Evangelho, você já pregou o Evangelho para você mesmo? Você já pregou o Evangelho para você mesmo? Você já se exortou pela palavra? Você já se estimulou na fé? Você já deu um chacoalhão em você mesmo com o Evangelho?
Muitas vezes nós somos hábeis de pregar o evangelho para os outros e devemos fazê-lo. Mas muitas vezes nós somos muito letárgicos, muito passivos conosco mesmos, no sentido de nos aconselharmos de forma errada. Por que eu estou dando essa introdução? Porque o que Davi faz aqui é pregar o evangelho para ele mesmo. Como ele fez no Salmo 42, quando ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está falando com ele. Ele esqueceu um pouco as outras pessoas, porque ele sabe que ele também precisa disso. E agora ele está falando a mesma coisa: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Um dos males que o pecado trouxe na nossa vida é que nós nos esquecemos facilmente do que Deus fez por nós. E nós nos lembramos facilmente do que os outros fizeram conosco. Nós lembramos de ofensas que fizeram conosco com muita habilidade, quando nós deveríamos perdoar e esquecer. Nós temos na memória traumas, ofensas que fizeram, pessoas que foram injustas. Nós lembramos disso muitas vezes. Mas nós nos esquecemos da nossa ofensa para com Deus e do que Deus fez para conosco, dos benefícios que Ele fez para conosco. Em relação a Cristo, Ele nunca fez mal para nós e nunca fará. Mas mesmo assim nós esquecemos da bondade dEle. Quantas vezes nesse ano que passou, você e eu nos lembramos do perdão que recebemos em Cristo? Você vai falar assim: mas isso eu já sabia, isso eu já sei. Sim, mas essa é a verdade fundamental do Evangelho. Sem o perdão dos nossos pecados, não haveria outros benefícios para nós. A ingratidão, meus irmãos, é um terrível pecado que nos consome. Ninguém gosta de lidar com pessoa ingrata. Nós fazemos poucas coisas e às vezes falamos: nossa, eu ajudei, fiz isso aqui, ó, ajudei a empurrar o carro, troquei o pneu, coisa simples, e a pessoa não me agradeceu. Ou fiz isso, ajudei de tal forma e a pessoa foi ingrata. A ingratidão é uma coisa que nos consome. Agora pensem em nossa ingratidão com relação ao que Cristo fez por nós. Você fala assim: mas eu não estou ingrato. Quando nós não temos um coração de gratidão a Deus, e gratidão hoje ficou uma palavra muito mística, vazia. As pessoas acham que mãozinha é gratidão, ficar repetindo a palavra gratidão é um sinal de espiritualidade. Gratidão é uma atitude no coração de uma resposta prática do que Cristo fez por nós. Não adianta falar gratidão, 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 e no meu coração está ingrato, reclamando, murmurando, exigindo. A gratidão na Bíblia está ligada ao que Cristo fez por nós. E ela não é apenas, nós verbalizamos a gratidão, nós devemos falar. O Salmo nos orienta, mas a nossa vida tem que expressar essa gratidão do que Cristo fez. Então, quando nós lemos esse Salmo, nós somos estimulados, convocados a lembrar do que Cristo é e do que Ele fez por nós. Não apenas de ano em ano, mas todos os dias. Esse Salmo é atribuído aos últimos anos de Davi, quando ele já estava mais maduro com Deus, andando mais com Deus. E quanto mais anda com Deus, mais ele reconhece a pecaminosidade dele, mais ele vê o que Cristo fez por ele, algo grandioso. Nós pensamos que, quanto mais maduro, veja, quanto mais maduro Davi estava andando com Deus, mais ele lembra dos benefícios que ele recebeu em Cristo, que é perdão dos pecados, que é misericórdia de Deus, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, que nós não somos consumidos pela misericórdia de Deus, mas que a nossa vida é pó, é erva, é rápida, mas que Deus nos amou, mesmo quando nós éramos seus inimigos. Então nós vemos que um sinal de maturidade em Deus é o reconhecimento do que Cristo fez por nós, sem que nós merecêssemos absolutamente nada. E mais, sendo que nós merecíamos totalmente o oposto disso. Spurgeon diz que esse salmo é a resposta do homem às bênçãos de Deus. E ele diz: nem 1000 penas poderão escrever sobre tudo o que diz o salmo. Ele é uma daquelas partes da Escritura abrangente que contém uma Bíblia em si mesma e que sozinha quase é suficiente para o inário da igreja. Veja como os homens entendem esse salmo, como ele é completo, em forma assim de nos exortar, de nos estimular à gratidão. Uma divisão desse salmo, rapidamente, só para nós entendermos, o objetivo nosso não é falar
todos os versos do Salmo aqui, mas nós tratarmos os primeiros 4, 5 versos e a partir dessa base, vermos algumas verdades do Salmo. Mas só para os irmãos terem em mente, do verso 1 ao verso 5, o salmista canta as misericórdias pessoais que ele mesmo tinha recebido. Ele está falando de algo bem pessoal. Bendize, ó minha alma, Senhor. E ele diz, bendize, ó minha alma, Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele começa a falar que benefícios são esses. Nós vamos tratar um pouco disso. Dos versos 6 ao 19, ele exalta os atributos do Senhor, exibidos na maneira como ele lida com o seu povo. Dos versos 20 ao 22, por fim, o salmista conclui convocando todas as criaturas do universo para adorar e se unir a ele, bendizendo ao Senhor, que é sempre bondoso e gracioso. Então nós vamos trabalhar com essas verdades, principalmente dos primeiros 5 versículos, e extrair algumas verdades derivadas desse. A vida cristã, meus irmãos, ela é feita de graça passada, graça presente e graça futura. Nós devemos olhar para trás e ver o que Cristo fez por nós ao longo da história. Isso nos estimula a aprender a confiar nele. Nós olhamos para trás e vemos tudo o que Cristo fez, como que Cristo conduz o seu povo, a fidelidade de Deus às suas próprias promessas, o seu amor. Nós olhamos como que Deus foi gracioso ao longo de sempre, de todo o tempo. É uma graça passada não porque passou e não vale mais, porque ela está, no nosso tempo, é algo que já aconteceu. E a graça presente é o que Deus faz com nós hoje, o que Ele cuida de nós no dia de hoje. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E graça futura é nós termos a confiança nas promessas de Deus de que tudo que Ele prometeu, Ele fará. Nós entramos, meus irmãos, todos nós, em medos, ansiedades, quando nós imaginamos o amanhã sem Deus. Quando nós imaginamos, tudo bem que Deus cuidou até aqui. Eu até acredito que Deus está comigo hoje. Mas e amanhã? E daqui a um ano? O que vai ser da minha vida? Então nós vemos que a graça futura, ela olha para o que Cristo fez e fala, Ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele diz que é poderoso, que lá em 1 Timóteo, Paulo fala que aquele que é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Então isso é graça futura. Eu falei assim, aconteça o que acontecer, eu confio no que Cristo falou, que vai cuidar de nós e nunca vai nos desamparar. Ele disse, jamais vos desampararei. É nós confiarmos que Deus continuará conosco, porque assim mesmo Ele quis fazer. Então nós podemos olhar para trás numa retrospectiva e ver o cuidado de Deus. E numa prospectiva para frente, né? Nós olharmos e falar, Senhor, acalma o meu coração. Como o salmista fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa no cuidado de Deus. Nós não sabemos do amanhã, nós não sabemos nem daqui a 10 segundos, mas Deus sabe todas as coisas, e é nele que nós devemos confiar. Então, meus irmãos, tratando um pouco, o salmista começa no verso 1, ele diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Tudo. Deus, Ele quer a nossa integridade. Tudo que há em nós devemos bendizer ao Senhor. Não é apenas com o meu trabalho, com o meu dom na igreja. Qual que é o mandamento? Amar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todas as faculdades que Deus nos criou. Pensamentos, emoções, vontades, tudo que é em nós devemos bendizer a Deus de forma íntegra. Um cristão dividido é um terrível testemunho do Evangelho. Um cristão que louva a Deus de uma forma e desglorifica Ele em outra. Que faz isso, mas age contrariamente. Então, o salmista está nos convocando para que nós possamos bendizer, louvar a Deus em tudo. E a primeira razão que ele coloca aqui, meus irmãos, não é em um benefício que ele recebeu, é pelo que Deus é. Veja o final do verso. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que em mim bendiga ao seu santo nome. Isso fala da natureza perfeita, pura, totalmente separada de Deus. Deus é santo. Nós lemos vários textos da palavra de Deus que falam da santidade de Deus. E o salmista, então, ele começa a falar assim, eu vou bendizer a Deus, antes de bendizê-lo pelo que Ele fez por mim, é pelo que Ele é. Ele é santo.
Só isso, meus irmãos, nós já temos razões de sobra para bendizermos a Deus, pela santidade de Deus, pela pureza dele. E veja o que o salmista está falando aqui. Ele está dizendo, isso aqui me impressionou, meus irmãos, ele está falando, bendize a minha alma. O salmista está se chacoalhando, se despertando. Provavelmente a alma dele, a vontade dele, as emoções dele lutam contra isso, esquecem, tende a pensar nas circunstâncias, medo do futuro, traumas do passado, ansiedades do presente, mas ele está falando, para com isso, como se você estivesse tentando ajudar alguém, você pega no ombro da pessoa e fala, para, não é isso, confia em Deus, não é assim que a gente fala às vezes? Confia em Deus, vamos para a palavra de Deus, vamos depositar o nosso coração na palavra de Deus, e ele está falando isso com ele mesmo. Você já fez isso com você? Será que eu já fiz isso comigo? Porque quando nós vamos nos aconselhar, nós entramos às vezes numa espiral de ficarmos no autocomiseração, dando conselhos errados, quando não com conselhos seculares, comparações, mas nós precisamos estar cheios do Evangelho, para que nós possamos falar para nós mesmos, espera lá, bendize a minha alma, Senhor, confia nele, e relembrar o que Deus fez por nós. O que o salmista fala no Salmo 119, lá pelos versos 50 e 51, se não me engano? Ele fala assim, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Nós temos que ir para a palavra de Deus, ela nos vivifica, ela nos restaura. No Salmo 19 não fala isso? Ela restaura a alma. Então nós precisamos falar do Evangelho para nós mesmos. Sim, falaremos para os outros, mas o tema hoje é fale do Evangelho para você. Relembre o que Deus fez por você. Relembre quem você era à luz da Bíblia e à luz da palavra de Deus, o que Deus fez por você. Mas fale firmemente com a sua alma, à luz da palavra de Deus. Se estimule, se exorte, se corrija. Sempre assim, pera lá. Como o salmista fez no Salmo 42 mesmo. O que ele está falando assim? Por que estás abatido, a minha alma? Com quem que ele está falando? Com ele mesmo. Ele está falando, por que você está abatido? Será que você está temeroso? Será que você está com medo, ansioso, duvidando do amor de Deus? Está com medo das circunstâncias externas, como Davi era perseguido? E ele fala assim, por que você está abatido? O abatimento, meus irmãos, muitas vezes nos assaltam. Nós não podemos negar isso. Nenhum cristão que só vive lá em cima no topo. Nós precisamos falar, Senhor, por que eu estou abatido? Aí você começa a lembrar, eu me afastei da palavra, da comunhão com Deus. Eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando, eu não estou buscando a Deus. E mesmo às vezes fazendo isso, nós temos lutas, porque nós somos frágeis. E nós devemos constantemente estar nos exortando, nos estimulando, falando do Evangelho para nós mesmos. Eu sei que tem muitas pessoas que não louvam a Deus, mas nós devemos buscar. Primeiramente, ver se nós mesmos estamos louvando a Deus. É como se ele estivesse se acordando espiritualmente. Não fale mentira para você. Fale do Evangelho. Não fique falando, acho que Deus esqueceu de mim, acho que Deus não é poderoso. É isso aqui, acho que a palavra de Deus só funciona para os outros, para a minha casa não. Fale do Evangelho, pregue a verdade. Fala, confie em Deus. Deus é poderoso. Senhor, tem misericórdia de mim. Desperta a minha mente, Senhor, eu quero aprender a confiar no Senhor, o Senhor é bom. Eu sei que hoje eu não estou nem crendo muito nisso no dia de hoje, Senhor, mas me dê um coração assim. Não deixe eu me enganar com conselhos errados. Olha o que Spurgeon disse sobre isso. A nossa vida e o nosso interior devem ser concentrados nesse prazeroso serviço. E cada um de nós deve despertar o seu próprio coração para envolver-se. Que os outros se abstenham se puderem. Que os outros murmurem, mas tu bendize a Deus. Que os outros digam a si mesmos e aos seus ídolos, mas tu bendize ao Senhor. Que os outros usem somente suas línguas para outros fins, mas quanto a mim, clamarei, bendize a minha alma ao Senhor. Talvez nós não podemos controlar, claro que não podemos, o que os outros estão falando. Nós devemos nos estimular, mas conosco mesmo nós devemos bendizer ao Senhor, e isso envolve uma luta, irmãos, porque nem sempre é fácil. O pecado está rondando e nós queremos reclamar, e nós queremos murmurar, e nós queremos dar um jeito de ser misericordiosos conosco mesmos e muito rígido com os outros.
Mas nós devemos ser mais misericordiosos com os outros e mais rígidos conosco mesmos. Eu sei que você e eu podemos e temos razões para fazer isso. A primeira razão é a santidade de Deus. Se você ler lá 1 Samuel 2, 2 e 3, Apocalipse 4, 8, Levítico 11, 44, todos esses falam que Deus é santo, a santidade de Deus, eles louvam a Deus por esse atributo. O segundo, meus irmãos, é uma gratidão não de forma apenas geral, mas de forma específica. Muitas vezes nós oramos muito de forma generalizada. Isso faz parte. Tem esse aspecto também, mas nós precisamos ser um pouco mais específico. Nós temos inclinação de agradecer sempre de forma geral, mas nós precisamos também ser mais específicos na nossa gratidão. Senhor, obrigado pelo céu, pela terra, pela estrela, pela natureza. Sim, devemos louvar, mas, Senhor, falar de coisas mais específicas. Senhor, obrigado pelo teu perdão na cruz, foi em meu lugar. Obrigado pela tua misericórdia que se renova sobre a minha vida, Senhor, senão eu teria sido consumido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me trata segundo os meus pecados, senão eu estaria perdido. Por que eu estou falando isso? Porque no verso 2, o que o salmista diz? Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nós nos esquecemos de vários deles. Nós devemos ser bem atentos de qual benefício que Deus me deu na cruz que eu estou esquecendo. Porque às vezes, meus irmãos, nós não somos gratos mais pelo perdão. Isso eu já sou grato. Como assim? Deus me perdoou. A gente não fala isso, mas a gente pode pensar, mas tinha que perdoar. Claro que não. Quem disse que Deus tinha que perdoar para ser Deus? Foi pura graça, foi por misericórdia. Então, às vezes, nós pegamos algo de tão valioso e falamos, mas isso eu já agradeci. É diariamente. Diariamente. Meu pai contava sempre, quando ele falava para casais, ele falava que muitas vezes, ao longo dos anos, os casais perdem a prática de falarem, de declarar o amor uns aos outros. Você pega recém-casado, sempre está junto, falando, elogiando, aí passa 10 anos, já entra na reunião, já não está mais de mão dada, né? Ele sempre contava isso. Ele até brincava, dá para saber quantos anos de casado tem pelo jeito que entra na igreja. Um já entra na frente, outro entra atrás. E às vezes ele brincava assim, que ele falava assim pro marido ou para a esposa, né? Qual foi a última vez que você falou para sua esposa ou para o seu marido que você ama ele, que você admira, que você tem prazer de estar com ele e tal, como você falou lá no começo? Olha, a última vez que eu falei foi quando nós casamos, há 30 anos, mas eu não mudei de ideia. Tudo bem que não mudou de ideia, mas fala, declare, reconheça. Com o evangelho é a mesma coisa. Eu sei que Deus me perdoou, eu agradeci isso no dia do meu batismo ou no começo da minha vida cristã. Mas qual foi a última vez que você, diante de Deus, falou assim, obrigado que o Senhor me perdoou, porque eu não merecia o teu perdão. Eu não mereço as tuas misericórdias. Eu não mereço o teu amor por mim. E aí isso passa batido, meus irmãos. E a gente só fica pedindo coisa, e não lembra do que Cristo fez. Então aqui o salmista diz, não esqueças de nenhum de seus benefícios. Quais benefícios são esses? Não são materiais, meus irmãos. A palavra benefício não se remete a material. Claro, Deus é tão bondoso que até nisso Ele concede a nós. Olhe para o que você e eu temos, não importa a quantidade. Pela saúde, pela família, pelo emprego, por tantas coisas que Deus também concede graciosamente. Mas o salmista não fala de benefícios materiais aqui, embora nós devemos agradecer a Deus por isso. Spurgeon também diz isso com fundamento em Romanos 11:36, que tem aquela expressão, a Ele eternamente a glória. E ele trouxe uma advertência aqui, falou muito, me exortou demais, eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, em cima desse versículo de Romanos 11:36, a Ele, pois, a glória eternamente. Spurgeon diz assim, este deve ser o único desejo do crente. Todos os outros desejos têm de ser subservientes a este. O crente pode desejar prosperidade em seus negócios, mas somente ao ponto em que tal prosperidade o ajude a promover a glória de Deus. O crente pode ter o desejo de obter mais dons e mais virtudes, porém isso deve acontecer tão somente para a glória de Deus.
Você não está agindo como deveria se é impulsionado por qualquer outro motivo que não a consideração exclusiva da glória de Deus. Como crente, você é de Deus e existe por causa de Deus. Então, viva para Deus. Nunca permita que outra coisa faça seu coração bater tão forte como faz por amor a Ele. Como um crente, permita que esta ambição incendeie a sua alma, que este seja o alicerce de cada empreendimento no qual você ingressa, e seu encorajamento quando o seu zelo começar a esfriar. Faça de Deus o seu único objetivo, dependa dessa ambição. E ele termina assim: onde o ego começa a manifestar-se, ali a tristeza o acompanha. Veja que nós devemos louvar a Deus por tudo, por cada detalhe da nossa vida, pelo seu emprego, pela sua família, por tudo. Benefícios que Deus nos deu. Mas a lembrança nossa é muito traiçoeira, meus irmãos, em relação às melhores coisas. Se nós pararmos para lembrar, imagina o seu filho, todos nós que temos filhos, e nós já fomos filhos que morávamos nas casas dos nossos pais também. Eu lembro que às vezes reclamava por uma coisinha que não tinha. E aí o nosso pai chacoalha a nossa mente e fala assim: olha o que você tem. E às vezes nós falamos com o nosso filho, filho, é correto você ficar reclamando pela falta disso? De que você não precisa, só porque alguém tem, só porque teve uma propaganda e nós não olharmos. Nós somos, naturalmente, todos nós, por causa do pecado, nós somos ingratos. Nós esquecemos das coisas que Deus fez e só reclamamos do que achamos que Deus deveria nos dar. Ah, mas eu queria... Tudo bem que eu moro nesse lugar, mas eu queria morar no outro. Tudo bem que eu tenho esse carro, mas eu queria um outro carro. Tudo bem que mas eu queria... E nós tratamos as bênçãos de Deus como se fosse algo assim, Deus tinha que fazer. E agora eu vou exigir coisas maiores. O nosso coração entra na murmuração. Aonde falta gratidão, começa a invadir a murmuração, meus irmãos. Nós começamos a reclamar das coisas facilmente, porque nós nos esquecemos que nós nada merecemos diante de Deus. Nós precisamos, então, nos estimular a louvar a Deus. Nós podemos colocar diante de Deus os nossos pedidos. Deus permite isso. Mas se Deus não nos atender, que o nosso coração continue grato pelo que temos. Deus não nos salvou com grande salvação, meus irmãos. Spurgeon diz: o nome ingrato é um dos mais vergonhosos títulos que um homem pode merecer. Ingratidão. Quem daqui gosta de conviver com pessoa ingrata? Por que nós agimos assim para com Deus, que nos deu tudo, quando nós nada merecíamos? Se você quer, nós vamos tratar algumas coisinhas aqui, mas leia Efésios capítulo 1, você vai ver o que Deus fez em Cristo ali. Redenção, perdão dos pecados, adoção, justificação. Dos versos 3 ao verso 5, meus irmãos, que o verso 3 ele começa a falar, o verso 2 ele fala: não esqueça de nenhum só de seus benefícios. E no verso 3 ele já trata o primeiro, que é a base de todos. É ele quem perdoa algumas de nossas iniquidades ou não? Todas as nossas iniquidades. Veja, essa lista que o salmista coloca aqui não é uma lista fechada. Só foi isso, embora isso aqui já é suficiente. Existem outras coisas que Deus fez ao longo da palavra de Deus que nós lemos. Mas veja algumas listas que ele coloca: perdão, remissão da nossa vida, da perdição. Ele volta a falar sempre da misericórdia de Deus que não nos consome. E ele fala então aqui, primeira coisa, é Ele quem perdoa as nossas iniquidades. Quem é que pode perdoar pecados? Somente Deus. Ele tinha a obrigação de perdoar as nossas iniquidades? Não tinha. Não tinha. E por que o fez? Porque Ele é gracioso, bondoso, misericordioso, porque estava no plano eterno dEle. Nós não merecíamos o perdão de Deus, meus irmãos. Novamente, Spurgeon diz assim: o pecado perdoado é, na nossa experiência, um dos melhores consolos da graça. Uma das primeiras dádivas de misericórdia. Na verdade, a preparação necessária para que se aproveite tudo que a segue. Até que a iniquidade seja perdoada, a cura, a redenção e a satisfação são bênçãos desconhecidas. O perdão é o primeiro na ordem da nossa experiência espiritual e, de certa forma, o primeiro em importância.
O perdão concedido é presente, ele perdoa. É contínuo, pois ele ainda nos perdoa. É divino, pois só Deus concede o perdão. Tem longo alcance, pois remove todos os nossos pecados. Meus irmãos, se nós pensássemos só no perdão de Deus, que foi dado na cruz, quando nós éramos inimigos dele. E para criar, meus irmãos, Deus apenas falou, mas para perdoar, ele teve que enviar o seu filho, derramar o sangue de seu próprio filho. Veja o custo que foi o perdão de Deus por nós. Ele teve que enviar o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, uma vida inocente pagando uma vida culpada. Um sangue inocente e precioso derramado por quem tinha culpa. Uma morte substitutiva. Isso é o perdão de Deus. E nós olhamos para isso com o coração muito pouco grato a Deus. Davi estava pregando para ele mesmo. Davi já tinha sido perdoado, ele tinha essa consciência. Mas ele estava falando assim, é ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, meus irmãos. Aquele que pela graça creu em Cristo, teve todos os seus pecados perdoados. A obra de Cristo foi completa. E agora, quando nós pecamos, nós nos arrependemos, Deus nos leva ao arrependimento pela bondade dele, que nem Paulo fala em Romanos 2,4, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, e nós voltamos a desfrutar do perdão de Deus dado na cruz. Então veja, ele nos deu o perdão dos pecados. Você e eu, se cremos pela graça, não somos mais culpados. O que Paulo fala em Romanos 8? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5,1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aquele que pela graça creu em Jesus, confia no sacrifício, se arrependeu dos seus pecados, não há mais condenação, não pesa mais a condenação eterna sobre ele, porque Deus nos perdoou. Isso é motivo de nós nos alegrarmos todos os dias ou não é? Depois, meus irmãos, como eu falei, vamos tratar de alguns pontos. Depois, no verso 4, o salmista diz assim: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O salmista, meus irmãos, no verso 4, tem ele da cova redime a tua vida. Tem algumas traduções que diz redime a tua vida da perdição. Nós temos a noção de que nós estávamos eternamente perdidos, afastados de Deus. Hoje ensina-se um evangelho que é o homem que encontra Deus. Ah, eu encontrei Jesus. Parece que Jesus que estava perdido, eu que encontrei ele. Meus irmãos, é nós que estávamos perdidos. Foi Deus que nos achou. O homem pode ir a vários lugares do planeta, mas ele não vai a Deus, nunca. Se Deus mesmo não se revelar a ele, se você ler as expressões, Romanos 3,1 diz que não há quem busque a Deus. Ninguém busca a Deus, porque nós nascemos mortos em delitos e pecados. Nós não temos nem desejo e nem condições de buscar a Deus. Se Deus não se revelasse a nós, nós jamais teríamos qualquer vontade de buscar a Deus. Efésios 2 fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados e vivíamos no curso desse mundo fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira. Aí o verso 4 começa, mas Deus, não foi mais o homem. Ah, mas o homem acordou um dia e falou, eu vou buscar a Deus. Mas Deus, e veja, que não fala assim, mas Deus viu o homem, viu no homem um potencial, não. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com muito amor com o que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. É tudo vindo de Deus. 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus sempre teve atitude. Foi Adão que foi atrás de Deus ou Deus foi atrás de Adão quando pecou? Foi Deus que foi atrás de Adão. É Deus quem faz tudo primeiro. Se você ainda quer ler alguns outros textos, Salmo 40 fala, tirou-me de um poço de lama e perdição. Não foi o homem que saiu. O homem um dia acordou e falou, hoje eu vou sair da lama e da perdição por conta própria. Deus me tirou de lá. Efésios 2,13 diz que nós estávamos mortos, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Somente quando Cristo derramou sua vida que Ele mesmo nos aproximou dele.
Lucas 18:9 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 15:24: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mateus 15:24: e ele respondeu, Jesus: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas. Meus irmãos, nós somos resgatados da perdição eterna, nós estávamos totalmente afastados no curso desse mundo, nos divertindo com a própria desgraça da perdição, sem qualquer consciência. Mas Deus foi lá e nos tirou com mão forte, nos remiu, nos redimiu da perdição. Nós devemos ser gratos por Deus a isso. E ele diz: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Não é uma coroa de méritos por conquistas, é uma coroa de graça e misericórdia. É Deus mesmo que nos enche de misericórdia e graça pelo que Ele fez. E aqui eu novamente tenho que citar, para não falar de novo Spurgeon, eu falo Charles. O irmão só está citando Spurgeon, não, vou citar Charles então. As melhores coisas vêm dele, diretamente ou indiretamente. Eles não merecem a coroa, pois ela é de misericórdia e não de méritos. Eles sentem que são totalmente indignos dela, por isso ele lida com ternura. Ele sempre coroa a edificação que ele mesmo inicia. E onde ele concede perdão, ele também dá aceitação. Meus irmãos, Cristo, além de nos perdoar, ele nos adotou. É muito mais forte do que uma pessoa estar eternamente condenada na justiça do seu país. Ela está lá com pena de morte, está no corredor para execução. E o juiz vai lá e fala assim: perdoa a sua pena. Vai embora, some da minha frente. Isso é perdão, só perdão. Você não vai mais morrer hoje. Mas o que Cristo fez foi muito mais profundo que isso, obviamente. Mas o Cristo falou: além de eu te perdoar, eu estou te adotando como filho. Vem morar na minha casa. É muito mais forte do que... O perdão envolve adoção. Todos que foram perdoados foram adotados. E todos os adotados é porque foram perdoados. Isso é muito... É motivo do nosso coração. E aí eu olho a julgar pela minha vida e falo: Senhor, como isso brota tão pouca gratidão com tanta verdade, Senhor. Né? Tanta coisa que Deus fez e nós estamos preocupados com coisas materiais apenas, ou muito mais preocupados com isso. E nos esquecemos do que Deus fez em Cristo, o que implicou Deus fazer essas coisas. E depois, os versos 8 a 18, ele fala algumas verdades. O verso 8 ele diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. As misericórdias do Senhor, meus irmãos, nós precisamos dela todos os dias. O que Lamentações de Jeremias 3 fala? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Nós precisamos dessa bondade de Deus, dessa misericórdia diariamente. E a Bíblia diz aqui que o Senhor é misericordioso. A misericórdia perdoa o pecado, a graça concede a benevolência. Ambas vêm abundantemente do Senhor. Não há nada que nós recebemos que não está em Cristo, meus irmãos. Não tente receber essas coisas fazendo coisas por receber, por merecer. Isso aqui está todo para aquele que por graça crê no Evangelho, que foi alcançado pela graça. E a Bíblia diz que aquele que faz justiça e juízo, ainda assim se alegra na misericórdia. Deus é perfeitamente equilibrado em todos os seus atributos. Sim, Ele faz juízo, mas Ele exerce misericórdia com juízo. E a Bíblia diz aqui no Salmo também que no verso 8, no final, diz que Ele é longânimo e grande em benignidade, assaz benigno, muito benigno. Ser longânimo não é ser indiferente ao pecado. Não é fazer vistas grossas ao pecado. Não é fingir que não aconteceu nada, pois Deus age com perfeição no tempo dele. A longanimidade é um dos atributos, é um da bondade de Deus. Deus, então, nós podemos falar que Ele se demora dentro da sua vontade imutável, com pausas de amor, para nos levar ao arrependimento. Deus nos dá muitas oportunidades de nos arrependermos verdadeiramente, meus irmãos. Ele lida com os maiores pecados e com os seus próprios filhos, mas com os pecados daqueles que não creem, meus irmãos, é ira. E esse pecado vai ser levado para a eternidade na condenação, mas para os filhos de Deus, para aqueles que creem,
essa ira, mesmo que Deus exerça a misericórdia com ira, porque ele se ira contra o pecado, tem vida curta. Jamais os nossos pecados, jamais a ira, o tratamento de Deus conosco vai durar a eternidade. Nós vamos ver isso. Ela é exibida com punições paternas, como um pai corrige os seus filhos, para que os filhos aprendam e retornem à comunhão com eles. Deus faz com esse mesmo objetivo conosco. Ele não aflige com a disposição de nos mandar para longe dele, mas de nos atrair, como nós devemos fazer com os nossos filhos. Toda vez que nós disciplinamos, corrigimos, educamos os nossos filhos, é para que eles se aproximem de nós de uma forma um pouco mais madura. E aqui diz que o Senhor é grande em benignidade. E olha só o verso 9, ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Sim, ele repreende como um pai que ama, mas não faz sem misericórdia e sem bondade. E Deus nos repreende, meus irmãos, porque Ele não pode suportar pecados nas nossas vidas. Deus odeia o pecado. E quando nós estamos praticando algum pecado sem arrependimento, Deus vai lidar de alguma forma para nos levar ao arrependimento. Ele bondosamente nos repreende para nos corrigir e nos levar ao arrependimento. Se você ler os versos 67, 68 e 71 do Salmo 119, eles vão falar isso. Nessa linhagem, eles falam assim: foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus mandamentos. Quando um filho de Deus passa por algum problema que Deus corrige, é para aproximá-lo mais de Deus, ser um pouco mais lapidado, mais transformado à semelhança de Cristo. Matthew Henry diz assim: Deus se demora a enfurecer-se, Ele suporta por muito tempo aqueles que são os mais provocadores. Adia sua punição para dar espaço ao arrependimento e não executa rapidamente a sentença da sua lei. Não obstante, Ele manifesta seu descontentamento pelos nossos pecados por meio das repreensões, da providência e das censuras de nossas próprias consciências. Ainda assim, Ele não nos deixará para sempre na dor e no terror. E após o espírito de cativeiro, nos inundará com o espírito de adoção. O objetivo da repreensão de Deus é nos aproximar, mas isso não durará perpetuamente, porque Ele já nos salvou. Ele não conserva para sempre a sua ira. E Ele diz no verso 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Por quê? Porque Ele perdoou. Ele não impropera, Ele não fica jogando na nossa cara os pecados que Ele já perdoou. Ele trata conosco. Ele nunca vai permitir que um cristão peque em paz. Aquele que peca em paz é um indício de que ele não nasceu de novo. Mas Ele não nos trata, ou seja, porque se Ele fosse nos tratar segundo os nossos pecados, quem de nós estaria aqui hoje? E agora vamos transferir para os nossos relacionamentos. Como que você trata as pessoas? É segundo o pecado delas? Sim, meus irmãos, nós tratamos as pessoas segundo o pecado delas. Por isso que nós temos tanta divisão, tanto ódio, tanta amargura, tanto rancor. E por isso que Cristo não tem rancor para o seu povo, porque Ele nos perdoou. Ele não fala assim: eu te perdoo, você faz de novo, mas aí joga tudo de novo o negócio na sua cara. Isso chama-se improperar. Ficar sempre lançando, sempre com aquela carteira de cobrança. Meu pai falava que a pessoa anda com a carteira de cobrança. Você fala um negócio, ó, você já fez isso naquele ano, naquele mês, mas você falou que perdoou, não, mas está anotado aqui, ó. Deus não fica fazendo assim, porque Ele perdoou. Não é porque ele fingiu que nós nada fizemos. Ele tratou com o nosso pecado na cruz. E agora Ele está nos corrigindo. E quando nós ainda praticamos o pecado, Ele vai de algum jeito nos levar ao arrependimento, porque Ele quer transformar o caráter de Cristo em nós cada dia mais. Nós devemos então louvar a Deus, meus irmãos, pelo que Ele não fez, pelo que Ele não trata segundo os nossos pecados, isso é misericórdia, e pelo que Ele fez, pela bondade e pela misericórdia com que Ele nos trata. E qual que é o tamanho da misericórdia do Senhor? Verso 11, pois quanto o céu salteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para que os temem. Quanto disto o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Por quê? Porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Assim como os céus sublimes cobrem a terra e molham com orvalhos e chuvas e iluminam com o sol, a lua, as estrelas, e a contemplam com incessante vigilância, meus irmãos, a misericórdia do Senhor do alto
cobre os nossos pecados, embora Ele trate os nossos pecados. Mas a misericórdia faz com que nós não sejamos consumidos pela ira de Deus, porque Ele nos trata com misericórdia também. Depois o verso 15 fala: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. O homem, meus irmãos, ele é passageiro, ele é um sopro. Mas, olha o contraste do verso 17. Embora o homem seja passageiro, seja como uma flor do campo, que soprando nela o vento desaparece. Olha o contraste. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. A misericórdia do Senhor não é passageira como o homem é. Ela é de eternidade a eternidade. Deus não muda. Nada muda o plano de Deus. O Senhor não muda, Ele resolveu por graça ser misericordioso conosco. E Ele é, porque assim Ele mesmo prometeu. O verso 17 fala que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Verso 18 diz: para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Ou seja, quem desfruta dessa misericórdia de Deus? O texto está falando, os que o temem. Aqueles que temem. O que é temer a Deus? É só vir à reunião? É só falar? Temer a Deus envolve um coração primeiro rendido, quebrantado, obediente a Deus, que tem reverência por Deus e por sua palavra, que teme o pecado, que teme as promessas de Deus, que teme o juízo de Deus por amor a Deus. Aqueles que o temem, esses são alvos da misericórdia de Deus. Novamente, Matthew Henry diz: a misericórdia divina é grande por aqueles que temem a Deus e não por aqueles que o não tomam a sério. Devemos temer ao Altíssimo e a sua bondade. A magnitude de seu perdão é a evidência da grandeza da sua misericórdia. Toda essa misericórdia é para que os temem. Deve haver reverência humilde e sincera em nosso coração. Não adianta eu ignorar a Deus, eu blasfemar contra Deus, eu viver do meu jeito. E depois falar: Senhor, me abençoa. Tem misericórdia de mim. Eu tenho que pedir misericórdia de Deus para Deus me levar ao arrependimento para crer nele e viver nos caminhos, porque os caminhos de Deus são abençoados. Se eu vivo quebrando o princípio, ignorando, negando a Deus, como que eu posso querer desfrutar das misericórdias de Deus, do benefício do perdão? Então, a primeira advertência para nós é: você teme a Deus. E a Bíblia diz no Provérbios 1,7 que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Peça a Deus que ganhe o seu coração, que dê temor de Deus no seu coração. Porque o Salmo 128 diz: bem-aventurado aqueles que temem a Deus e andam nos seus caminhos. Temer a Deus envolve nós andarmos nos caminhos de Deus, não de forma perfeita, meus irmãos, porque nenhum de nós anda. Mas envolve um compromisso que Deus mesmo nos dá, de temer a Deus e falar: Senhor, eu quero andar por aqui, pelos teus caminhos. Não me deixe afastar do Senhor. Então essa é a pergunta que eu faço para você. Você teme a Deus hoje? E o verso 19 a 23 é uma convocação geral, para que todas as criaturas bendigam a Deus. Meus irmãos, algumas aplicações que nós já tratamos para nós encerrarmos. Você consegue ver nesse salmo motivo suficiente para você louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez, sendo que nós nada merecíamos? Você tem tido um louvor íntegro ou ainda muito dividido? Todos nós não somos íntegros ainda em nosso bem dizer a Deus, mas nós temos esse desejo: Senhor, eu quero te louvar por tudo que eu sou, de forma a todas as minhas forças, todo o meu coração, todo o meu entendimento, toda a minha alma. Você tem esquecido de muitos benefícios de Deus, que o salmista fala: Senhor, não me esqueça de nenhum dos meus benefícios. O que nós estamos celebrando hoje aqui, a morte de Cristo, que envolve também a ressurreição dele, que ele deu a vida dele, partiu o corpo dele. Não devemos fazer isso apenas uma vez. Como igreja, sim, mas na nossa vida nós devemos lembrar disso todos os dias, que Deus deu a vida dele por nós, voluntariamente. Louvamos a Deus pelo perdão. Olhe para a sua vida, eu olho para a minha. Vamos só pegar esse último ano, meus irmãos. Ou pode pegar a última semana. Quantas vezes nós louvamos a Deus porque nós somos perdoados? Senhor, eu merecia a condenação, o Senhor me perdoou em Cristo porque o Senhor quis me perdoar. Você louvou porque Deus te resgatou da perdição do pecado?
Ou você ainda acha que você que encontrou a Deus, que você que buscou a Deus por iniciativa própria? Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, que é de eternidade a eternidade. Louvar a Deus porque, embora Ele tratou com os nossos pecados, embora Ele ainda nos discipline, mas Ele não nos trata segundo nós merecemos. Isso é muito consolo. Eu quero terminar aqui lendo um depoimento. Uma mulher chamada Elizabeth Adamson. Essa mulher ouvia as pregações de John Knox e ela foi conduzida a Cristo e ao descanso. Mas ela disse ao ouvir este Salmo 103, depois de suportar tal agonia na alma, que ela comparou as dores torturantes que ela sentia com seu corpo e disse certa vez, ao ouvi-lo falando das misericórdias de Deus, ela falou assim: 1000 anos deste tormento físico, multiplicado por 10, não devem ser comparados a 1/4 de hora de perturbação da minha alma, antes de crer. E aí, então, ela pediu para que novamente lesse esse salmo antes dela partir. E ela disse assim: foi enquanto eu recebia que a minha alma perturbada provou a misericórdia de Deus pela primeira vez, que agora é mais doce para mim do que se a posse de todos os reinos da terra me fosse dada. Ela viu a misericórdia de Deus para a vida dela, que ela nada merecia, então disse que ela partiu em paz, porque ela falou assim: eu não queria nada deste mundo, multiplicado por tudo, eu escolheria em troca de saber que Deus foi bondoso comigo e me perdoou. Todo cristão, meus irmãos, todos nós devemos ser gratos, todos nós temos motivos para ser grato. É possível que nós deixemos de ser gratos? Sim. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo isso. Eu acho que os irmãos também, cada um julgando a si mesmo, vê que também nós somos ingratos. Você tem pregado a você mesmo? Você crê em Cristo? Você que já creu em Cristo, você prega o Evangelho para você mesmo? Ou você que ainda não creu, você tem ouvido do Evangelho de alguma forma? Você tem clamado a Deus, falou: Senhor, eu preciso. E você vai clamar isso quando Deus mesmo colocar esse desejo no seu coração. Porque nós devolvemos alguma coisa para Deus quando Ele já iniciou a obra em nós. Mas, acho que foi Spurgeon que disse, ninguém na Bíblia foi salvo sem clamar a Deus, porque Deus nos leva a clamar por Ele. Deus nos leva a reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Não precisa ser orações longas, bonitas, mas Deus sabe se o nosso coração está sendo sincero ou não. Você tem pregado o Evangelho a você mesmo ou só aos outros? O discurso é bom, mas quando chega para você, você fica num caos, porque você mesmo ou eu mesmo não estamos confiando naquilo que nós ensinamos aos outros. Eu preciso pregar o Evangelho para mim todos os dias, meus irmãos. Eu não estou falando eu de forma impessoal, eu mesmo, Alexandre. E eu creio que vocês também precisam, porque nós nos enganamos, nós nos sabotamos muito fácil com conceitos errados. Nós devemos levar a nossa alma e falar assim: confia em Deus, espera em Deus. E bem dizer a Deus não só com palavras, sim, com palavras também, mas com todo o nosso ser, porque só Ele tem poder de perdoar pecados. Clame ao Senhor. E a Bíblia diz no Salmo, em Isaías 55, de 6 a 11, fala assim: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque vai haver um dia onde não vai haver mais oportunidade de buscar a Deus. Aqui, a expressão de Isaías é: busque a Deus enquanto Ele se permite ser encontrado. Se você tem ouvido o Evangelho hoje, clame a Deus. Fala: Senhor, como que está o meu coração? Eu quero iniciar um ano, para Deus não tem ano novo, mas no nosso calendário, eu quero iniciar com o coração mais comprometido com o Senhor, reconhecendo tudo que o Senhor fez por mim, mas não apenas aquela gratidão de fim de ano, mas uma vida diária, reconhecendo e sendo grato. Senhor, coloque essas verdades no meu coração todos os dias, para que eu glorifique o Senhor em tudo.